Olá, eu sou Ariela Luiz dos Santos e irei apresentar o Seminário Didática 2. Os componentes do grupo são Ariela, que sou eu, Bruna Maria Rodrigues de Freitas, Diana dos Santos Lima, Janaína de Fátima Batista de Andrade, Janice Ramos Costa e Lândia Santos Menezes. Professora doutora Ramone Maria da Silva Reis Oliveira, tutora Valdete Alves de Passos. Descrição do trabalho. O presente trabalho consiste na elaboração de um plano de aula e um texto. Posteriormente, indicar a correlação da competência escolhida com o que foi estudado na disciplina didática e com o filme Quem Mexeu no Meu Queijo, enriquecendo a discussão com experiências profissionais e ou pessoais. Elaboramos uma aula para uma turma do segundo ano do ensino fundamental, onde trabalhamos a leitura de diferentes formas, usando como base a quarta competência geral da BNCC, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. De acordo com a competência, para se comunicar bem, crianças e jovens necessitam entender, analisar criticamente e saber se expressar utilizando uma variedade de linguagens e plataformas. Enfatiza a importância de que a comunicação ocorra por meio da escuta e do diálogo. Para a apresentação do plano de aula, escolhemos a cápsula podcast e o mesmo se encontra no link. Introdução do texto. O texto que se inicia tem como objetivo se correlacionar com a competência 4 da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a mesma que está relacionada à comunicação. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Se correlacionar também com os estudos da disciplina didática, com a experiência como aluno ou docente e com o filme Quem Mexeu no Meu Queijo. Ele tem como finalidade mobilizar o campo do interesse do aluno ou professor já atuante na área para a construção e ou acréscimo do conhecimento a partir da reflexão sobre os conhecimentos didáticos e o cotidiano escolar, de forma a possibilitar a prática. Sendo assim, abrangeremos sobre a prática de linguagem da BNCC, já que a mesma é um dos eixos da educação infantil, dada a sua importância para a formação do indivíduo e interação com outras crianças e pessoas na construção de mútuos conhecimentos e do desenvolvimento do pensamento, sendo primordial o domínio do código linguístico para um bom aproveitamento no mundo acadêmico e profissional. Falaremos também da importância da comunicação entre professor e aluno, do planejamento, postura e como o mesmo pode encarar os desafios na sala de aula, adequando para uma educação de qualidade e pensada em todos os alunos. Desenvolvimento. A leitura é uma das ferramentas mais poderosas das quais dispomos para a interação com o ambiente e também para a nossa compreensão do mundo. Nesse sentido, é necessário que a criança se familiarize com os livros desde seu primeiro ano de vida, seja em casa ou na escola, por meio da contação de histórias e depois da alfabetização infantil. A literatura estimula diferentes habilidades nas crianças, aprimorando sua capacidade criativa, de imaginação e sensibilidade para a arte e cultura. As experiências com a literatura infantil propostas pelo educador
mediados entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, que passa a não ser vista como obrigação, além do estímulo e da ampliação do conhecimento de mundo. Dessa forma, para que aconteça a aprendizagem dos alunos e seu desenvolvimento como um todo, é necessário que o professor compreenda como e o quanto os processos de comunicação podem auxiliar na melhoria da sua prática cotidiana. O professor atual deve buscar práticas de ensino e ferramentas inovadoras, pois as tradicionais já não surtem mais efeito. Ele ainda tem que lutar contra as tecnologias que o afastam do mundo da leitura, para ser capaz ainda de usar essas mesmas ao favor da sua função e também de despertar o prazer de ler em seus alunos. O papel do professor é formar novos leitores e, para isso, precisa despertar seus alunos para o mundo da leitura, enfrentando os obstáculos que pode encontrar pela frente, como os diversos contextos sociais e culturais dos alunos. O professor precisa mobilizar-se integralmente em diferentes situações para possibilitar a aprendizagem de seus alunos. Essas situações incluem planejamento, aulas, avaliações, preparação de outras atividades. Para isso, o professor deve orientar-se por prescrições pré-estabelecidas por diferentes instâncias superiores, além de contar para a realização de seu trabalho, com a utilização de instrumentos obtidos do meio social e na interação com diferentes outros que, de forma direta ou indireta, estão envolvidos na situação. Machado, 2007, p. 93. Ele deve usar como ferramenta sua experiência como aluno, analisando os erros e acertos dos seus professores. Assim, o trabalho do professor nem sempre depende apenas dele mesmo para sua realização, mas somam-se outras dimensões que também são constituintes de seu trabalho. Entendemos que uma dessas dimensões deve incluir não só a formação inicial do docente, mas também sua formação continuada. Ele deve ser um eterno estudante, buscando se aperfeiçoar mais e mais. Conclusão: é importante que o professor seja inovador e se reinvente na hora de planejar as suas aulas de modo que consiga uma prática educativa adequada, com qualidade de alcance a todos os alunos, mesmo que eles aprendam em ritmos diferenciados. O professor deve ter a capacidade de enxergar a dificuldade de cada um, trabalhar essa dificuldade indo de encontro à solução desse problema, procurando sempre o sucesso de cada aluno. Ele deve ser o mediador da aprendizagem, ter uma ótima comunicação com seus alunos e deve planejar de forma eficiente e eficaz as suas aulas. Ele não pode ter medo de mudar e não deve ficar preso ao tradicionalismo. Deve procurar no aluno o desejo e o prazer de ler, imaginar, interpretar, etc. Assim como no filme Quem Mexeu no Meu Queijo, o professor não deve se acomodar e se isolar nas zonas de conforto. Não se deve ter medo do novo, das mudanças. Ele deve explorar novas áreas, mudar os hábitos, enfim. Esse filme nos faz refletir sobre a maneira como o professor pode lidar com mudanças durante o exercício da sua profissão. O queijo é uma metáfora para todos os objetivos que ele quer alcançar. Já o labirinto é a metáfora para a vida em si, ou seja, é o caminho onde ele passa o tempo procurando seus objetivos. A obra permite que se utilize a figura do queijo para refletir sobre as buscas do seu cotidiano profissional que cada um realiza. O autor Spencer procura trazer realidades sobre como podemos assimilar a mudança. Portas velhas não abrem caminhos novos. Permita-se mudar a direção para encontrar novos queijos. Tiago Zella, abril 2020. Portanto, o professor deve se dedicar e ir em busca do seu crescimento profissional, se aperfeiçoando, se capacitando, usando uma ótima comunicação com seus alunos e deve se inovar e buscar alternativas para encontrar metodologias de sucesso.
e planejar bem suas aulas em busca de uma prática de linguagem efetiva e bem-sucedida. Referências: